Naquele dia 1 de novembro, o sol nascera como sempre do outro lado do Tejo e iluminou com prodigalidade um outono que parecia não trazer novidades. Puro engano. Estava escrito que não seria assim. A meio da manhã, parte da população estava morta, Lisboa vivia o caos, a cidade experimentara horrores inimagináveis. No momento em que a terra começou a tremer, a Lisboa, que era familiar aos seus moradores, deixara de existir. O terremoto pode ser visto como a metáfora de uma nova ordem do mundo, à escala do entendimento da natureza, à escala da compreensão dos desígnios da providência divina e até, por que não dizê-lo, à escala da visão do tempo. O terremoto contribui também para desacralizar um pouco o tempo dos homens, não é? Para colocar Deus do lado de lá do palco e deixar que a ribalta da história fosse inteiramente ocupada pelos homens. Novembro de 2005. Hoje a cidade é outra. Poucas famílias terão histórias para contar sobre o terremoto. Passou-se a limpo o passado e guardaram-se os esqueletos no armário. Mas eles espreitam-nos a cada momento. Este não é apenas um prédio pombalino desabitado. Quando foi feita a reconstrução da área, o quarteirão incorporou o que restava do convento de Corpus Christi, Corpo de Deus. Juntou-se no mesmo bloco a parte religiosa, casas de habitação e lojas. Paredes meias com os aposentos dos padres, colunas, tetos abobadados e arquivoltas, entre a sacristia e o coro alto, portas emparedadas e nichos disfarçados, viveram famílias e armazenaram-se bens de consumo. Mandado construir pela rainha Dona Luísa de Gusmão, no lugar onde se deu um atentado gorado à vida de seu marido Dom João IV, o convento deixou de existir no século XIX. Perdeu-se no cotidiano laico da cidade pombalina. O prédio está atualmente desabitado, à espera de obras e da autorização para se transformar num hotel. Muitas das janelas das ruas dos Fanqueiros e de São Nicolau hoje estão fechadas. Com a extinção das ordens religiosas, viram partir os padres do convento do Corpus Christi, mas também a maior parte da população herdeira da cidade nascida do terremoto e as histórias do bairro. Vão-se contando pelos dedos os sobreviventes. As lojas tradicionais, as atividades que faziam da Baixa um lugar onde se podia encontrar de tudo ou remendar qualquer objeto, são raras. Os herdeiros dos antigos proprietários preferem muitas vezes manter as casas fechadas a fazer obras, por falta de dinheiro ou de interesse. Resistem alguns, como o Sr. Gilberto, o último sapateiro da Rua dos Correieiros. A nova cidade pombalina manteve uma certa arrumação medieval, dividindo por ruas as diversas atividades, artes e ofícios. No Rossio, destinou-se um espaço aos chapeleiros. A chapelaria Azevedo Rua estabeleceu-se já no século XIX, mas veio cumprir esse desígnio da reconstrução pombalina. Mantém-se da mesma família desde então. Contrariamente ao que seria de esperar, ainda há muita gente à procura de chapéus, para um casamento, para uma cerimónia mais complicada, e depois há os quase chapéus, os bonés, os mais práticos contra a chuva ou o frio. Mais para os homens, porque no caso das senhoras é mesmo na época dos casamentos. Os toureiros e cavaleiros também precisam de cobrir a cabeça, histórias de uma chapelaria. Passos apressados atravessam o Rossio. Parados, só mesmo os africanos e outros imigrantes que aqui marcam o encontro com os patrícios ou procuram emprego entre os conhecidos.
A leitaria camponesa, escondida na Rua dos Sapateiros, conserva o mesmo ar familiar das antigas leitarias de bairro. Pertence a um tempo em que o forte não era a bica e o jornal, mas em que se podia beber um copo de leite tirado de uma vaquinha escondida num estábulo num quintal. Mesmo os fregueses da bica e do jornal já são contados pelos dedos, porque este bairro já não é bem um bairro e há pouco tempo para deitar conversa fora. Dos últimos andares, os mais antigos ocupantes assomam-se às janelas para ver o entardecer na Rua Augusta. O vai e vem das compras já não é o que era. São mais os turistas que se passeiam ou os vendedores de time-sharing à casa de freguês do que a azáfama de compras de outrora. A Rua Augusta, contudo, ainda é o caminho de muita gente que regressa à casa. Quem foge apressado de Lisboa, a contar com um longo tempo que vai passar nos transportes, talvez nem se dê conta do sol que lhe atravessa o caminho. A contabilidade do dia faz-se distraidamente, sem deleites com a natureza. Por hoje, o dia acabou. Quando todos os estabelecimentos encerrarem as portas, dando por fim da jornada, esta, que é a principal artéria da Baixa Pombalina, ficará quase deserta. Reduzir-se-á apenas a uns poucos de transeuntes apressados em direção à Praça do Comércio para apanhar o barco ou em sentido contrário para chegar ao metro. A Baixa tem vindo a perder residentes. Nos últimos anos, as 3 freguesias passaram de 40.000 pessoas para 2.000. Tal como os moradores, os prédios envelheceram. Faltam-lhes condições para a vida de hoje em dia. O povo que a reconstrução pombalina quis fixar na cidade renascida fugiu para as periferias. As casas da Baixa foram fechando, mantendo-se apenas como armazéns das mais variadas mercadorias. Há centenas de casas fechadas e degradadas. 250 anos depois do grande terremoto, esta Lisboa dilacerada passou de bela ruína a cidade iluminada. Cruzaram-se nela os destinos e as histórias de várias gerações. E agora, que futuro lhe estará reservado? Mas ao anoitecer, vista do outro lado do Tejo, nesta calma aparente e contida, parece que nem os séculos nem as tragédias passaram por ela.